Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esta oportunidade, Pai. Deixar mais uma vez, Senhor, com tuas filhas, para aprender mais um pouco de ti, Senhor. Usa, Pai, usa tua filha conforme tu queres. Ela fale conosco, Senhor, não no que nós queremos ouvir, mas no que o Senhor queira falar conosco. A gente precisa ouvir. Isso que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ana Kézia. Amém. Essa palavra, esse tema de hoje é forte. Meu Deus do céu. Aprendi muito com o Senhor, mais uma vez, toda vez que a gente separa o tempo para meditar na palavra. Pode ser um versículo que você já tenha lido várias vezes, mas o Senhor vai falar com você mais uma vez, porque Ele é fonte inesgotável. E o nosso tema de hoje, o perfeccionismo e a vida cristã. A gente meio que às vezes confunde, né? Fica numa briga, numa luta para que tudo saia perfeito. É uma atenção aos mínimos detalhes e às vezes isso acaba prejudicando a nós mesmas, prejudicando as pessoas que estão ao nosso redor, como família, né, amigos, serviço, e não agradando a Deus. Porque nós vamos ver que o perfeccionista ele não tem paz, né? E a vida com Deus é uma vida com paz, uma paz que excede todo o entendimento. Então, vamos dar início. Primeiro nós vamos falar sobre o que é, né, o perfeccionismo. Segundo o dicionário, é uma obsessão em realizar tudo com perfeição. Ah, mas eu tenho que fazer as coisas relaxadamente? Não. O problema está na obsessão, né? Naquele exagero, naquela agonia em que na sua cabeça tem que estar tudo bem detalhado, tudo perfeitinho, e isso acaba atrapalhando os nossos relacionamentos com Deus, relacionamento com família, como eu já disse antes. Então, o perfeccionista, ele não aceita falhas. O perfeccionista, o que é inferior à perfeição, ele não aceita. Isso não, tem que estar tudo perfeito. E nós sabemos que nós não somos perfeitos. O mundo não é perfeito, a família não é perfeita, ninguém é perfeito. Somente Deus é perfeito. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 48. Jesus disse assim: sede vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Quando a gente lê esse versículo, rapidamente a gente pode até pensar, então tem algo errado aqui, Jesus mandou a gente ser perfeito, mas eu não sou perfeito, então como que acontece isso? Nós estamos em processo. Enquanto nós estivermos aqui com este corpo corruptível, nós estamos sujeitos a falhas. Estar em busca da perfeição é almejar um dia estar ao lado de Deus, tendo o nosso corpo glorificado, transformado, onde não haverá possibilidade de pecado, onde não haverá possibilidade de manchar as nossas vestes e nem desagradar a Deus. Então, esse nosso percurso em chegar ao céu deve ser priorizado, deve ser o nosso objetivo. Eu preciso estar buscando, eu preciso ter isso como prioridade, eu preciso alcançar a minha salvação, eu preciso almejar o céu, mas sabendo que enquanto eu estiver com o meu corpo corruptível, eu posso pecar, estou sujeito a falhas, né? Mas com a ajuda do nosso amigo Espírito Santo, nós vamos vencendo, né, as dificuldades da vida, nós vamos vencendo
os sentimentos que rondam, né, a nossa mente, o nosso coração, aquilo que é de negativo, que tenta nos dominar, que não agrada ao Senhor, que não vem do Senhor. Então, eu preciso ter essa aceitação. Eu sou imperfeito. Perfeito é o meu Deus. Então, um dia eu vou estar com Ele. Então, eu vou priorizar a minha salvação, priorizar a minha busca a Deus, para que um dia eu tenha o meu corpo glorificado. E aí sim, não pecarei mais, não terei condições de... Não haverá possibilidade de perder a minha salvação, porque eu já estarei ao lado do Senhor. Mas, enquanto eu estiver aqui, estamos sujeitos a falhas. De acordo com a psicologia, há vários tipos, né? Mas eu vou citar aqui 3 tipos de perfeccionista, que eu achei muito interessante. Primeiro, perfeccionismo auto-orientado, ou seja, quando ocorre as pessoas que são altamente críticas de si mesmas. Ou seja, eu me cobro muito. Se eu sou uma pessoa que me cobro muito de forma intensa e isso está arrancando a minha paz, eu sou uma pessoa perfeccionista, auto-orientada. Então, eu preciso me analisar, me examinar e pedir ao Senhor, me orienta, porque do jeito que eu estou, eu acho que esse sentimento não provém de ti, né? Eu preciso fazer as coisas com excelência, buscar fazer o melhor para Deus, mas perfeição obsessiva, né? Aquela obsessão pela perfeição, isso não agrada ao Senhor. Segundo, perfeccionismo orientado para os outros. Ou seja, quando as pessoas são altamente críticas em relação aos outros. Ou seja, eu fico o tempo todo julgando os outros, porque na minha visão, na minha opinião, o outro não está sendo perfeito. Isso também é um perigo e isso não agrada ao Senhor. Então eu vou criticar marido, eu critico filho, eu critico o irmão da igreja, eu critico o meu vizinho, né? Eu critico, não, porque eu faço assim, fulano não sabe fazer, eu prefiro fazer do que... Eu não deixo o outro fazer porque o outro não faz do meu jeito, né? Porque o meu jeito eu considero como certo, como perfeito. Então, eu critico o tempo todo as pessoas, ou seja, eu sou um perfeccionista orientado para os outros, ou seja, eu critico sempre as outras pessoas. Eu sou perfeita, faço tudo direitinho e os outros não sabem fazer. Então, isso também não agrada ao Senhor. Então, eu preciso me examinar e ver, Pai do Senhor, Silvânia, preciso me examinar e ver o que está acontecendo. Eu preciso observar o meu comportamento, analisar, pedir ajuda ao Espírito Santo, porque isso acaba criando incômodo também às pessoas que estão ao nosso redor. Porque imagina, o tempo todo as pessoas ouvindo as nossas críticas, né? Que ela não sabe fazer nada direito, é o filho escutando da mãe que ele não sabe fazer nada direito, que ele não é um filho que tira uma nota boa, que ele não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo, e sempre criticando. Então, acaba as pessoas que estão ao nosso redor também criando um sentimento de rejeição, né? Sendo rejeitadas, né? Por nós. Terceiro, perfeccionismo socialmente estabelecido. Esse aqui também acredito que... Acho que eu já passei por todas essas fases perfeccionistas aqui. Esse perfeccionista, ele vive em função dos outros, né? Ou seja, ele cria uma expectativa, ele cria um pensamento de que as outras pessoas esperam que ele seja perfeito. Ou seja, o perfeccionista socialmente estabelecido, ele tem na mente assim: eu preciso ser assim, eu preciso fazer desse jeito porque as outras pessoas esperam que eu seja assim. E isso acontece muito dentro da casa de Deus, no sentido de cometer um pecado, ter uma vida muito santa, demonstrar que é santo, e você
fica naquela, não, eu preciso ser assim, eu preciso me vestir assim, eu preciso falar assim, porque as pessoas esperam que eu seja assim. Então, eu não posso viver em função dos outros, porque aí eu não estou sendo uma pessoa autêntica, não estou sendo uma pessoa verdadeira, né? Eu estou vivendo uma máscara em função daquilo que o outro, e às vezes o outro nem espera que a gente seja perfeito, que a gente não cometa erros, mas a gente cria essa paranoia na cabeça de que precisa ser perfeito, porque os outros esperam que sejamos perfeitos. Alguém já passou por uma situação assim? Quer compartilhar? Silvana, quer compartilhar alguma coisa? Depois. Tessia? Não é a situação em si, né? A missionária Érica deve saber, a gente que é esposa de pastor, né? A gente acaba ficando presa a isso, né? Se eu, por exemplo, eu corto o cabelo, né? O que as outras irmãs vão pensar? Se você colocar um esmalte mais escuro, o que as outras irmãs vão pensar? Se você colocar um tipo de roupa talvez mais arrumado, o que os outros vão pensar? O que os outros vão dizer? Nossa, ela é esposa do pastor. A gente acaba não querendo, nem sempre é porque a gente é perfeccionista nesse ponto, mas muitas das vezes é porque gera em nós uma preocupação por causa da posição que a gente ocupa, que a gente nem queria que fosse assim. A gente queria que todo mundo olhasse pra gente igual, todo mundo, gente, que a gente é tudo igual, entendeu? Mas aí a gente acaba criando na nossa mente essa preocupação e a gente não, é muito difícil a gente conseguir viver sem ela, sem essa preocupação do que os outros vão pensar e do que os outros vão dizer. E outra coisa também que eu quero comentar aqui antes que eu me perca, né, e depois o assunto vai crescendo, é o segundo tipo de perfeccionismo que você falou, que é aquele que julga os outros. Para mim, esse daí é o mais perigoso. Para mim, esse é o pior de todos. Porque, às vezes, você se espelha naquilo que você é, naquilo que você faz, e você passa a achar que as pessoas têm que ser iguais a você e fazer tudo igual a você. Exatamente. E esquece que cada um tem um jeito de fazer as coisas, de realizar as coisas, de pensar as coisas. É único. Mas só que muitas das vezes a gente faz isso sem perceber que a gente está nesse patamar aqui, desse perfeccionismo e julga o próximo. Então é um alerta pra gente, né? A gente tem que ficar antenado. Fulano não fez igual a mim, mas ele não é eu. Eu sou eu, ele é ele. Né? A gente precisa ficar antenado nisso aqui, porque senão a gente entra por esse caminho que é um caminho perigoso pra gente voltar depois, né? Eu acho que a gente se envolve, a gente fica enrolado nesse negócio aí. E eu acho que depois é perigoso pra gente voltar, porque a gente vai querer que todo mundo faça tudo igual a gente. E seja igual a gente, se vista igual a gente, pensa igual a gente. Aí eu acho que é um caminho mais perigoso. É verdade. E se a gente não tiver um exame, uma autoanálise, né? E acordar e pro despertar do Espírito Santo quanto ao nosso comportamento, isso tende a crescer, e aí vai ser preciso uma ajuda profissional, né, para que a pessoa venha voltar a entender, a mudar de comportamento, né, e também restabelecer o seu relacionamento com Deus. Porque nós vamos ver aqui que o perfeccionista, ele considera que sua vida com Deus é top, né? É como se fosse um fariseu, né, de antigamente. Os fariseus eles consideravam que eram aceitos por Deus porque cumpria todo o ritual, tudo direitinho, tudo era impecável, tudo não sei. Só que eles já estavam distantes de Deus e não reconheceram o Messias que já havia chegado. Então, o nosso relacionamento com Deus acaba sendo prejudicado, porque a gente acha que vamos ser aceitos por Deus se a gente estiver fazendo aquela perfeição, tudo do bom e do melhor e do mais extremo, e tem que ser, e tem que acontecer. E esquecemos que, primeiramente, o nosso coração precisa ser perfeito. A intenção do nosso coração
precisa ser boa, porque o que vai comandar não é o que eu faço, não são as minhas obras, mas como eu faço, a intenção que eu faço aquilo. Eu posso, aos olhos humanos, estar excelente, estar top, mas qual foi a intenção do meu coração para realizar aquilo para o reino de Deus? Né? Então não adianta nada, Deus não recebe, Deus olha primeiro como nós fazemos, aí depois vem o que fazemos, que é o que vai comandar. Então, os perfeccionistas, ele vai ter problema nos ambientes de trabalho, isso pode desenvolver no ambiente de trabalho, muitas das vezes um ambiente competitivo, onde você tem uma meta a atingir, você compete com o outro, tem um chefe exigente, então existe todo um contexto que ajuda a desenvolver o perfeccionismo numa pessoa, e o ambiente de trabalho é uma deles. Nem todas as pessoas nasceu perfeccionista, tem pessoas que têm tendência, né, ao lado perfeccionista, tal, outras vai do decorrer da vida de acordo com o contexto de vida. Segundo a doutora Laura, ela diz o seguinte: o perfeccionismo pode ser reforçado pela cultura organizacional quando as normas, valores e crenças de uma organização são caracterizadas pelo medo de cometer um erro e pela falta de confiança. Então a pessoa é tão insegura, muitas das vezes, que ela precisa fazer tudo perfeito e tudo bem, ela se atenta a todos os detalhes, porque ela se torna perfeccionista porque também é uma pessoa que não tem confiança em si mesma. Então aí voltamos à questão do perfeccionismo socialmente estabelecido. Espera ser aprovada pelos outros. Né? Não, eu preciso ser aprovado pelo marido, eu preciso ser aprovado pelo filho, eu preciso ser aprovado pelo pastor, eu preciso ser aprovado pelo vizinho, pela sogra, pela mãe, enfim. Então, a pessoa não tem confiança em si mesma, não considera, não acha valor em si mesma, ou seja, o que ela faz nunca tá bom, ela sempre tem que fazer mais e mais e mais, porque menospreza as conquistas que ela já tem, que ela já teve, e sempre acha que falta alguma coisa e tem que avançar mais, tem que sempre fazer o melhor. Então isso não provém de Deus. Já falei sobre o relacionamento com Deus, que isso acaba atrapalhando o nosso desempenho espiritual, né? Mas como eu falei, somos pecadores arrependidos, em constante falha, estamos em um processo para chegar ao céu, presos num corpo corruptível. Então, como Tessa falou, às vezes a gente acaba desenvolvendo esse tipo de comportamento sem a gente perceber. É por isso que nós precisamos sempre estar em oração, pedindo ao Espírito Santo que nos mostre, que fale conosco aonde precisamos melhorar, aonde precisamos aprimorar, aonde nós estamos errando, porque somos falhos, aonde preciso me achegar mais, como eu preciso me achegar mais para Deus como verdadeiro adorador e não como religioso, porque o perfeccionista, ele acaba se tornando um religioso e não um verdadeiro adorador. Então Jesus disse: o meu Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, né? Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Então, se eu sou uma religiosa que priorizo mais as regras, os rituais, né? Aquilo que o homem vê, eu não vou agradar a Deus, porque Deus não vê como o homem vê. Deus olha onde o homem não olha. Então, eu preciso priorizar o que Deus considera de mim e não o que os outros esperam de mim. Porque se a gente for viver assim, nós, seres humanos, nós somos sempre insatisfeitos. Eu tenho uma coisa, daqui a pouco eu não quero mais isso, eu já quero outra. É automático. Eu sou assim, daqui a pouco surge uma novidade, eu já quero mudar. É um telefone novo, é um tipo de comportamento, de vestes, enfim, entre outras coisas. A gente nunca está satisfeito. Então, se a gente for viver em função das pessoas,
a gente nunca vai agradar ninguém e nunca vai satisfazer ninguém, porque nós tem sempre uma coisa nova para exigir. Mas Deus não é assim. Deus não é perfeccionista. Deus é perfeito, mas não é perfeccionista. Como controlar? Aceite sua imperfeição. Temos que aceitar, entender que somos falhos. Não podemos gastar energia e nem tempo para ganhar a aprovação das pessoas. Viver esperando sempre a aprovação do outro. Terceiro, concentre-se no que realmente é importante, que vai edificar a nossa vida, que vai estreitar o nosso relacionamento com Deus, fazer aquilo que agrada a Deus. Às vezes a gente prioriza mais em agradar as pessoas do que ao próprio Deus. Atenta mais para a opinião das pessoas do que realmente Deus tem a nos dizer, considera de nós através da onde? Da sua palavra, que está aqui a revelação para tudo que precisamos. Deus nos amou sendo ainda pecadores. Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Um Deus perfeito, um Deus que não há pecado nenhum, nem no seu Filho houve pecado, seu Filho Jesus, mas Ele nos amou, mesmo nós sendo pecadores. Jesus morreu não somente por aqueles que um dia iria aceitá-lo, mas morreu por toda a humanidade, mesmo sabendo que muitos não iria aceitá-lo. Então, Deus, Ele nos ama, apesar das nossas falhas, apesar das nossas transgressões. A nossa salvação, deixa que depois eu vou falar sobre salvação. Vou pular não. Você não precisa ficar tentando provar o seu valor. Quem disse isso foi Joyce Thompson, uma escritora. Como eu já falei, tempo todo querer provar para os outros o nosso valor. Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao 14, que diz assim: Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, a excelência da nossa vida cristã está em prosseguir ao alvo, que é Cristo, né? Não viver apenas priorizando as coisas da terra, porque as coisas daqui vão passar, mas precisamos priorizar aquilo que é eterno, aquilo que vai nos levar ao céu. No decurso da vida, há todo tipo de distração que tenta sufocar a nossa dedicação ao Senhor, mas é preciso avançar para as coisas que estão adiante, a salvação completa e final em Cristo. Então, perfeição, top 10 no nosso linguajar, a gente não vai encontrar aqui, enquanto nós estivermos com este corpo. Mas o que vai demandar é o quê? A nossa intenção de chegar lá. É o nosso prosseguir neste alvo, chegar ao céu e aí sim alcançar o nosso corpo incorruptível. A nossa salvação, para a gente finalizar, Efésios capítulo 2,
capítulo 2, versículo 8 ao 10. A nossa salvação é pela graça, não é pelas obras. Não são pelas obras, pelo que eu faço. Não são pelo... tem gente que se orgulha em dizer, eu tenho tantos anos de crente, que não sei o quê. E não é isso que manda. Eu posso aceitar Jesus hoje e alcançar o céu hoje. Porque não é por tempo de crente. Não é pelas minhas obras, mas é pela graça. Gente, se não fosse pela graça, ninguém seria salvo. Porque nós somos pecadores, a gente peca por ação, a gente peca por pensamento, a gente peca por palavras, e todo dia a gente tem que orar e pedir perdão, todo dia. É um sentimento que, sem você perceber, surge no seu coração. Você pensa mal de alguém, você julga alguém no seu pensamento, você nem falou, mas julgamos pessoas no pensamento, e aí a gente é o quê? Julgamos as pessoas sem a gente perceber. E o Espírito Santo, se a gente não estiver atenta e abraçar, cheguei no nível mais difícil até